5º de novembro de 2022, um homem entra no octógono do UFC no card principal de uma noite de luta padrão. Mas, ao contrário da maioria dos guerreiros, Darrick Minna nunca esteve lá para vencer. Na superfície, uma lesão infeliz, mas esse resultado era uma certeza, não uma surpresa. Tudo orquestrado por um homem com um objetivo sinistro em mente. As chances para o oponente de Darrick Minna dispararam loucamente. Essa movimentação de linha agora provocou várias investigações de diferentes jurisdições. É o que Cruz faria se tivesse amigos ricos. Seria tipo, ei, pegue isso, faça aquilo, aposte neste cara. James Krause teve sua licença revogada em Nevada e foi banido de todos os eventos do UFC. Eles vão pra maldita prisão federal. Maldita prisão federal. Como uma única luta revelou um império de apostas que transformou o esporte definitivamente. Esta é a história do maior escândalo de trapaça na história do UFC. O homem no centro de tudo, James Krause. Bem conectado no mundo do artes marciais mistas e ex-lutador respeitado do UFC, ele buscou inicialmente sua fortuna através das lutas. Krause avançou por 2 passagens pela promoção, com uma permanência de relativo sucesso, somando um recorde de 9-4 contra os pesos meio-médios. Competir no UFC é um nível que poucos alcançam, mas a verdade é que neste jogo, apenas os campeões podem um dia pagar sua dívida de sangue. Krause, apesar de seus sucessos como contendente, almejava mais nas frentes monetária e mental, um discurso prevalente sobre o pagamento dos lutadores. Eventualmente, a realização não seria mais perseguir esses 10,5 quilos de ouro e suas vantagens, mas guiar outros ao mesmo tesouro. Terminei com o esporte e estou em paz com isso. Não tenho mais desejo de lutar novamente. Meus desejos, minha realização, agora eu direcionei para o treinamento. Eu não pretendo lutar no UFC novamente. Estou me sentindo diferente e feliz com a decisão que tomei. É uma transição clara para mim, rumo ao treinamento em tempo integral, algo que já venho fazendo há muito tempo. Você não pode lutar no nível mais alto com apenas um pé dentro do octógono, e para Krause foi um ultimato. O treinamento era um caminho que ele havia explorado enquanto estava sob contrato com o UFC, mas após muitos anos de luta dura, ele assumiria o comando em tempo integral na Glory MMA de Missouri. Sua experiência permitiu que muitos lutadores fizessem grandes avanços sob a bandeira do UFC, mais infamemente o Assassin Baby Brandon Moreno. O que faz de James um ótimo treinador? Quer dizer, o cara é muito apaixonado e coloca muita paixão no trabalho e apenas paixão suficiente, sabe? Ele é muito inteligente e está sempre novamente assistindo lutas, ele trabalha duro como eu e, sabe, ter pessoas ao seu redor que querem os mesmos objetivos que você como... Isso é mágico, né? Você pode fazer mágica com isso. Você o vê praticamente todo fim de semana no UFC Apex ou em eventos do UFC. Ele tem muitos lutadores no elenco por ser um excelente treinador. É tudo Krause. Não peguei as leituras. Eu apenas faço o que me mandam. E se eu fizer o que ele me diz, vou ganhar. Eu sei disso. O único motivo pelo qual eu permaneço onde estou agora, em Lee Summit, Missouri, é por causa do James. Porque eu acredito que ele é o melhor, ou um dos melhores treinadores de MMA hoje. Os depoimentos de um campeão do UFC e de ex-alunos comprovaram o sucesso e astúcia de Krause como treinador. Assim como ele perdeu o brilho pela luta, o mesmo destino seria sofrido por este novo papel. Para James, no fundo, havia um homem cheio de ganância, faminto por riquezas. Agora motivado pelo dinheiro, não pela maestria na luta, Krause aplicaria seu conhecimento sábio do esporte às apostas. James Krause administrava seu próprio Discord, cobrando das pessoas para apostar com ele e usar suas escolhas. Ele também tinha seu próprio podcast de apostas. Ele afirmou ter ganhado mais dinheiro facilmente apostando em lutas. Isso é loucura pra mim. Ganho muito dinheiro apostando em artes marciais mistas, mais do que com qualquer outra atividade. Vamos lá. Mais do que até mesmo treinando? Meu Deus, não ganho nada nas redes sociais. Assumo as contas das pessoas e jogo por elas postando as perdas. Procurei-o antes das lutas ontem à noite e apostei $10.000 nele. Ele me deu escolhas de 100%. Por curiosidade, nas lutas do Moreno em que você está envolvido, você também faz apostas? Sim. Uau. Às vezes. Até 2022, James construiu seu império de apostas junto às suas responsabilidades como treinador, superando financeiramente muitos dos principais lutadores do UFC sem lutar. Assim como os lutadores dentro da jaula buscam incessantemente grandeza, ouro e riquezas, Krause, como apostador, era exatamente igual. Nada bastava e essa mentalidade seria seu fim inevitável. Visando dançar com o diabo e sair do outro lado como um homem rico, Krause orquestraria um plano, um que moldaria inconscientemente o esporte para sempre em sua consequência. Entre Darrick Minna, um artista marcial forjado dentro das próprias paredes da Glory MMA,
Um homem que, como qualquer outro, sonhava com ouro e um legado de luta estimado. Mas seu grande propósito nunca foi ser campeão do UFC. Querendo ou não, ele seria um peão no tabuleiro de xadrez em uma noite de luta inesperada. Uma grave lesão na perna durante a preparação para sua próxima luta era um fato mantido em segredo de todos, exceto de seu treinador. Com esse novo conhecimento, Krause sabia exatamente onde investir seu dinheiro e o de seus clientes, mesmo condenado a falhar e perder. Krause e seus seguidores fariam fortuna, as odds da primeira rodada geraram uma grande linha de apostas. Mas seu movimento incomum apenas horas antes da luta apontava para algo nefasto. As odds para o oponente de Darrick Minner dispararam loucamente. Nordenbecker está por volta de menos 200 a semana toda. E então, simplesmente despenca, levando-o até a luta. Como você pode ver, as datas despenca. A mesma coisa com Darrick Minner. Sua linha no final simplesmente dispara. A combinação desse movimento de linha sentido e como essa luta parecia, onde parecia que era uma lesão que talvez as pessoas soubessem, agora provocou várias investigações de diferentes jurisdições. O extenso histórico de James nas apostas e sua ligação com Minner o tornariam o principal suspeito. Entretanto, seu lutador e poucos seletos da Glory Artes Marciais Mistas estariam na mira quando a notícia se propagasse. Eles ligaram para ele ontem à noite e disseram que ele não poderia me encurralar. Tenho certeza de que vocês descobrirão o que está acontecendo em breve, assim como eu. Darrick Minner foi cortado do UFC. A licença de James Krause foi revogada em Nevada. Ele foi banido de todos os eventos UFC. E a grande notícia, qualquer pessoa afiliada a ele e à academia onde treina, Glory Artes Marciais Mistas, não tem permissão para competir no UFC. Acredito que James Krause treina cerca de 6 ou 7 lutadores do UFC e agora eles disseram que se você treina com ele, não poderá competir no UFC. Quando você começou a pensar que ele poderia não ser capaz de te treinar? No dia anterior, ele me ligou e tivemos uma conversa profunda sobre a situação. É isso, cara, quero dizer, não posso mentir pra você. Foi um pouco decepcionante e eu fiquei um pouco triste. É ruim porque você não sabe, não acho que ele armava brigas de propósito. Ei, vá lá e perca, vá lá e ganhe. Acredito que ele usava seu conhecimento sobre lutadores específicos para compartilhar suas opiniões com seus fãs e seguidores. Você vai lá e coloca essas coisas em um local público, assim, com uma plataforma muito grande, e você está basicamente se gabando disso. Eu ganho mais dinheiro apostando em MMA do que fazendo qualquer outra coisa. Isso vai levantar algumas bandeiras vermelhas. Embora as ações de Krause tenham afetado involuntariamente seus pupilos, outro lutador também esteve envolvido no escândalo. Jeff Molina, um pes-mosca promissor, está diretamente envolvido por ter lucrado com a derrota de Minner. 17 de outubro, o UFC envia este memorando a todos os lutadores, todos os gerentes, qualquer pessoa associada a um lutador sobre apostas em lutas do UFC. Cometi o erro de subestimar a seriedade desses caras. Para mim, era apenas uma forma de ganhar um dinheiro extra. Mas descobri que eles levavam isso muito a sério, Ariel. Jeff Molina está oficialmente suspenso devido ao envolvimento no escândalo de apostas de James Krause. O que eu tenho quase certeza que é o caso em termos do envolvimento de Jeff Molina é onde Krause estava encaminhando pessoas para um site de apostas específico e então recebendo comissão com base nisso. Ok. A situação toda em torno disso não poderia ter sido pior e fez parecer que eu era esse tipo de mestre criminoso. Eu era um garoto de 23 anos e eu era esse gênio do crime apostando milhões e milhões de dólares e montei uma luta combinada e é ridículo, Ariel, como... Com a caixa de Pandora aberta, a realidade das transgressões de Krause viria à luz. Esse roubo de apostas foi apenas uma pequena representação das muitas negociações obscuras com as quais James esteve envolvido ao longo dos anos. Porque eu vi como tem sido o rumor que o FBI está envolvido, chegou a esse nível. Não posso comentar sobre a investigação em curso. James Krause, o treinador de MMA, suspenso que está no centro de um escândalo de apostas em andamento no UFC, atuou como agente de apostas offshore por vários anos, de acordo com fontes que apostaram com ele. James Krause estava começando a desenvolver uma reputação como um mestre das escolhas, se assim posso dizer. Ele apresentou por anos o podcast Melhores Apostas da Entertainment and Sports Programming Network Artes Marciais Mistas. O que Krause fazia era, sabe, ele tinha alguns amigos ricos. E então ele dizia, ei, pegue isso, aposte neste cara, e quão enorme isso simplesmente surgiu do nada, a aposta, certo? Era tão óbvio que eles tiveram que investigar. Ele jogou luz sobre um problema dentro do esporte no radar do FBI. Eles começam a puxar fios que levam a outras coisas, é aí que isso fica ainda mais perigoso.
Uma história que começou nas 8 paredes do cage do Artes Marciais Mistas agora se expandiu muito além desse esporte. Grandes jogadores envolvidos, rumores de investigações do Federal Bureau of Investigation e ações passadas de Krause analisadas minuciosamente. Krause não apenas dava dicas de apostas em um Discord, mas também atuava como intermediário entre casas de apostas offshore e apostadores, construindo um império maior do que se imaginava. Ele estava no centro de tudo, e Dana White, com esse novo conhecimento, fez questão de expressar o que sentia. Bem, o que o UFC vai fazer? Vamos ver. Nós avisamos esses caras para não apostarem em lutas. Você sabe qual é o resultado disso. Eles vão para a maldita prisão federal. Maldita prisão federal. Embora as ações de Krause fossem desprezíveis e minassem a integridade de nossos esportes, talvez fossem um mal necessário em uma escala maior. Se houve um lado positivo, é que essa saga catalisou a mudança na abordagem da UFC na aplicação das regras. Para uma empresa que sempre se orgulhou de ser inovadora, Dana White e a companhia, pioneiros em vários aspectos, ficaram para trás por muito tempo. Novas regras são adicionadas seguindo o caminho da maioria dos esportes globais. Nenhum atleta, treinador ou familiar próximo foi autorizado a apostar em eventos novamente. Mas e quanto ao homem no centro de tudo isso? Quase 3 anos após o incidente, Krause pouco se pronunciou, apesar do drama. Talvez por razões legais ou apenas para esconder os problemas. Apesar dos motivos, Krause queimou todas as pontes no reino do Artes Marciais Mistas e sua academia sob nova direção é apenas uma sombra do que era antes. Seus principais lutadores, Grant Dawson e Moreno, agora seguem caminhos em outros lugares. Com o último lutador completando sua jornada para unificar o cinturão, Krause perdeu tudo. Sobre ele, a única informação verificada que encontrei foi um novo empreendimento imobiliário. Tão sombrio quanto seus esforços prévios, essas características tóxicas claramente permaneceram em James eternamente. Por toda essa saga, ele foi o cara bobo, um sintoma de um problema maior, e em um jogo onde as linhas da moralidade estão sempre se borrando, showman de microfone ultrapassando seus limites. Estou te levando para o 7º círculo do inferno. Vamos dizer oi para o seu pai enquanto estamos lá. Lutadores com graves transgressões fora do cage. O indivíduo de 34 anos foi acusado de agressão física doméstica e danos a um veículo. Eu te odeio. Tony Ferguson, estrela do UFC, foi preso por dirigir embriagado após um acidente de carro em Hollywood. Conor McGregor foi considerado civilmente responsável pelo assédio sexual de Nikita Hand. Cada um desses lutadores recebeu pouca ou nenhuma punição do UFC ou da lei, alguns ainda agora com a cúpula dos esportes. Isso levanta a questão para todo o envolvimento de James neste escândalo de apostas, se ele merecia perder tudo. Então isso não era tão grande quanto estava sendo meio que feito para ser... Para fazer um monte de outros lutadores sofrerem. Não estou dizendo que James Krause não disse a alguém que seu lutador estava ferido, mas não há nada de errado em ele fazer isso. O UFC foi fundado no princípio de que se você errar, recebe punição. Pessoas voltaram depois de atropelar mulheres grávidas enquanto estavam drogadas, e acho que toda a comunidade artes marciais mistas deve a ele desculpas. Sou grato pelas lições que ele me ensinou e é uma pena que seu legado tenha sido manchado.